Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, professor Bruno Clemente por aqui, e nós vamos então dar andamento na nossa discussão sobre podcasts, estudando um pouquinho agora quais que são os formatos de podcast, tá bom? Então, o podcast ele pode ser apresentado de formas diferentes, e há podcasts que funcionam, por exemplo, como uma apresentação sobre um assunto, ou seja, você tem uma pessoa que tem um conhecimento sobre algo e ela apenas fala sobre isso. Você pode ter ali, por exemplo, um discurso, uma pessoa que está se pronunciando sobre alguma coisa. Você pode ter, por exemplo, um produtor de uma empresa e ele está querendo fazer uma colocação oficial sobre um produto da empresa dele, por exemplo. Uma entrevista, ou seja, você pode entrevistar um especialista. Você tem, por exemplo, vou tentar aqui, tá? Você tem um podcast sobre história e você conhecer um amigo teu que é um professor de história e ele é especialista em história de Grécia Antiga e você vai fazer uma entrevista com ele. Ou pode ser, por exemplo, uma roda de conversa. Você pode juntar 3, 4 pessoas ou até mais para poder discutir sobre um assunto. Então, vamos trazer aqui um programador de uma linguagem, um programador de outra, um programador de uma terceira, e vamos colocar esses 3 caras para conversar sobre a realidade do mercado e como é que estão as demandas de desenvolvimento. E algo similar também com programas de rádio, né? Então, entre outras formas aí que a gente tem. Eu trouxe as mais abrangentes, as mais comuns, as que vocês mais encontram por aí, mas também é interessante que vocês desenvolvam o hábito, gente, de ouvir esses podcasts, tá bom? Então é sempre interessante vocês ouvirem. Eu daqui a pouco, inclusive, vou aproveitar aqui um outro momento para fazer esse comentário, para não misturar o assunto do vídeo, mas eu vou fazer um rápido comentário aí sobre como é que essa história dos podcasts entrou na minha vida, beleza? Bom, depois eu volto nesse assunto. Com relação à equipe, é muito importante que você tenha uma equipe, senão você vai acabar gerando uma coisa que daqui a pouco eu vou explicar, que é o acúmulo de funções. As pessoas muitas vezes não sabem o trabalho que isso gera, o trabalho que isso dá, tá? Então é comum as pessoas subestimarem isso, mas a verdade é que a gente precisa de todo um conjunto de trabalhos para garantir a produção de um podcast, beleza? Então, coisas envolvidas. Primeiro, levantar a pesquisa, fazer a pesquisa. Para você falar sobre um assunto, você precisa entender sobre um assunto. Eu, por exemplo, professor, não posso dar uma aula de uma coisa que eu não entendo, que eu não conheço, ou seja, você envolve ali uma pesquisa. Se você está fazendo, por exemplo, um podcast ali sobre um ator de outro país e você está contando um pouco sobre a vida dele, a trajetória dele, a carreira, a filmografia e tudo mais, você precisa fazer uma pesquisa. Isso não vai ser uma coisa trivial. Você precisa entrar em sites, você precisa entrar em fã-clube, você vai procurar informações, assistir entrevistas dele no YouTube. Então, esse trabalho de pesquisa não é trivial. Existem alguns podcasts que não há esse trabalho de pesquisa. A pessoa simplesmente abre a câmera e está falando o que ela pensa, mas normalmente você vai ter um conteúdo mais pobre, vamos dizer assim, uma vez de que é só um cara falando sobre um assunto do qual ele não domina. Agora, quando você tem uma pessoa que pesquisou a respeito disso, provavelmente ele vai trazer informações muito mais interessantes, muito mais legais do que apenas os comentários superficiais. Isso vai fazer as pessoas quererem assistir o podcast. Ouvir, no caso, né? Outra coisa é escrita e revisão do roteiro, é muito importante. É interessante vocês terem um roteiro, não simplesmente falar, eu vou falar hoje sobre o time de futebol tal. Não, mas isso é muito amplo, às vezes você vai se perder, daqui a pouco eu menciono sobre isso. E também revisão, principalmente revisão ortográfica, porque você está falando ali única e exclusivamente de uma mídia que trabalha com áudio. Então é importante que o teu áudio seja de boa qualidade. Se a única coisa que você tem são as suas palavras, é importante evitar erros de português, erros de concordância, coisas mais gritantes, beleza? A própria apresentação seria o host, a pessoa que está apresentando o podcast. Você pode inclusive ter mais de uma pessoa, você pode ter 2 apresentadores, por exemplo. Uma edição, ou seja, depois da gravação passar por um processo de edição, você pode retirar partes ali que não são interessantes, fazer cortes, a pessoa às vezes passou mal ali, tossiu, sei lá, e causou um incômodo no áudio, cortar esse pedaço específico, ou ela falou alguma coisa comprometedora ali no meio da entrevista, não é interessante botar na matéria, então vamos arrancar aquele pedaço, porque ele estava respondendo, né, de forma normal e de repente ele fez uma brincadeira com o colega. E por último, a parte de publicação, ou seja, alguém que vai efetivamente fazer o upload do arquivo e se encarregar de divulgar essa informação para todos os outros, tá? Isso sem incluir tarefas
que hoje em dia já são consideradas bem básicas, tá? Para as interações na internet como um todo. Então você pode, por exemplo, ter um designer, porque o seu podcast ele é só áudio, mas ele vai ser publicado em alguma plataforma, né? Então você pode ter uma plataforma bem feita, trazendo conceitos inclusive já estudados na disciplina, como uma logomarca interessante para o seu podcast, uma sessão ali de sobre com as fotos das pessoas que participam e uma série de coisas do tipo. Comentarista, que sempre é muito interessante, ou seja, buscar uma pessoa que seja capaz de fazer comentários sobre um determinado assunto, né? Alguém para trabalhar com gerenciamento de comunidade, extremamente importante, em especial porque muitos dos servidores eles permitem que as pessoas comentem, então é interessante isso. Muitas vezes a gente não apenas publica nesses servidores, eu vou apresentar um para vocês daqui a pouco, mas ele também permite que você coloque aquele link numa rede social, então é interessante ali que você tenha certeza de que a comunidade está interagindo bem, não está tendo briga, insultos e coisas desse tipo. A análise de dados, outro cara muito importante, a gente hoje em dia tem uma ênfase muito grande, né, que a gente fala no estudo do Big Data e coisas do tipo, ou seja, dos grandes dados, né? Como é que as pessoas estão reagindo à sua postagem, como é que as pessoas reagem a esse tópico, quais são os tópicos que estão bombando, o que a galera está falando no Twitter, sei lá. Mas a ideia é que você tenha uma equipe de análise de dados, ou alguém responsável também por isso, para levantar informações. Quer dizer, você está escrevendo com o público, o que esse público quer ouvir, o que esse público quer saber a respeito, né? Quais são as preferências dele para você produzir esse conteúdo. Então tudo isso são exemplos aí de tarefas voltadas à equipe. E isso muitas vezes acaba gerando o quê? De duas uma equipe multidisciplinar com uma boa divisão de tarefas, ou seja, você tem um editor que trabalha muito bem com ferramentas de edição, você tem um comentarista e um apresentador que tem uma boa dicção, sabem se comunicar e apresentam muito bem, você tem ali o pessoal que faz a publicação e o controle da comunidade, moderação e tudo mais, e esse cara sabe muito bem e é responsável por isso, e etc. Ou você tem o que a gente chama de sobrecarga de funções, ou seja, um cara só que é obrigado a fazer tudo, que é a famosa equipe pato, né, como diz a brincadeira por aí. E eu acho engraçado essa expressão porque falam, né, que o pato voa, mas não voa direito, o pato nada, mas não nada direito, o pato anda, mas não anda direito. Tem alguma coisa que o pato faz direito? Aí o pato ainda me responde, né? O pato cuida da vida dele. Então, coitado, eu fui fazer a brincadeira com o pato aqui, mas a verdade é que o pato deu na minha cara, porque a brincadeira é justamente essa. Mas de qualquer forma é isso, pessoal. Então a gente costuma usar muito essa expressão, até no mercado de trabalho, de quando você tem, na verdade, um conjunto de funções que devia estar sendo desempenhado por um conjunto de pessoas e, na verdade, você tem esse acúmulo em uma única pessoa. E normalmente dizem, né? Se você é obrigado a fazer de tudo, você não sabe fazer nada bem. Então, você não consegue se especializar em um assunto, né? Isso não é culpa da pessoa, beleza? Mas, de qualquer forma, é isso. Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo para não ficar extenso demais. Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui nos comentários ou me procurar nas outras plataformas e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.